Caríssimas amigas, caríssimos amigos, irmãs, irmãos, nossa saudação fraterna com votos de paz. Eu venci o mundo. Se nós observarmos nesta assertiva de Jesus, e ao final ele conclui fazendo uma declaração: eu venci o mundo. Vamos refletir esta fala de Jesus. No mundo tereis aflições. Como assim? De que mundo ele se refere? Que Allan Kardec classifica o mundo no qual ainda estagiamos como um mundo de provas e expiações. O que significa dizer, em um mundo ainda que se caracteriza pelas necessidades evolutivas muito importantes, em face das imperfeições, as provas e expiações, os sofrimentos e as possibilidades científicas tecnológicas. No mundo, tereis aflições. Em um mundo de egoísmo, no mundo de materialismo, no mundo das arbitrariedades, no mundo de hedonismo, no mundo de violência, neste mundo de indiferença, neste mundo de orgulho, podemos dizer que nós não somos imperfeitos, estamos imperfeitos, somos perfectíveis. Esta é a grande lição da doutrina espírita. Somos seres perfectíveis, nos encontramos imperfeitos. E o Espiritismo em reencarnação, nesse esforço, nesta peleja, para libertarmos das cangas das paixões dissolventes. Neste mundo, ainda teremos aflições. O que nos convoca a uma reflexão demorada pela dinâmica do autoconhecimento, a fim de que o autoconhecimento produza, promova o autoencontro, a autodescoberta. Identifiquemos em nós as qualidades que já conquistamos, as habilidades emocionais, psicológicas já desenvolvidas, mas também saibamos constatar pela autodescoberta as imperfeições que ainda nos definem. De tal modo que neste mundo de imperfeições, nós viveremos as aflições. O mundo tem as aflições. Parte das nossas necessidades evolutivas, mas ele faz um chamamento. Tende ânimo. Este movimento desta constatação, esta realidade que ainda nos caracteriza das aflições, Jesus propõe um movimento desta constatação, do sofrimento, dos desafios, dos problemas, das dificuldades, um movimento para o ânimo. Esse movimento para nós, num processo dinâmico de renovação, de restauração das forças, da coragem que se renova, da paciência que é testada e desafiada se coloca sempre presente, da esperança. Ele propõe ter de ânimo, ele propõe ser resilientes, embora o sofrimento, embora os impactos, embora libertemos-nos deste mundo ainda de imperfeições, para que não precisemos mais das aflições. Tem de ânimo estas aflições de que ainda precisamos, como desafios evolutivos. Essa proposta de Jesus, do encorajamento, somos espíritos perfectíveis, que trazemos na nossa intimidade, no eu profundo, os recursos predisponentes, todo o potencial de evolução e de transformação. Esse potencial deve ser estimulado, desenvolvido pela nossa consciência que se desperta e se define com vontade deliberada, espontânea e vigorosa neste sentido. No sentido do encorajamento, da disposição, do ânimo, da alegria de viver, da esperança, da fé e da transformação moral. Tem de ânimo significa nos dizer que é possível. Quando Jesus nos propõe esse movimento resiliente a esse processo de transformação moral.
Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, ele estabelece esta necessidade da transformação moral como sendo um mecanismo indispensável, inexorável, à condição sine qua non. Esperança. Esperança, do verbo esperançar, como asseverava o educador Paulo Freire. Esperançar, que sugere essa dinâmica, esta esperança ativa, não uma esperança estagnada. Ativa, dinâmica, que se movimenta na direção das realizações. Por essa razão, nós temos as condições de entender, com a luz da doutrina espírita, que Jesus ele nos adverte e nos aponta as características da nossa vivência na Terra. Sofrimento de todo tipo. Sofrimento social, sofrimento físico, o sofrimento psicológico e emocional. Porque, por hora, as aflições elas ainda não bateram em retirada, porque elas fazem parte ainda da nossa necessidade de evolução. Porque ainda imaturos e ainda não decididos de forma autodeterminadas para as transformações de que precisamos, nós precisamos do aguilhão. Allan Kardec utiliza a metáfora do aguilhão como sendo esse instrumento para nos atiçar e nos fazer o movimento de ir para adiante. O sofrimento é este aguilhão, é ao mesmo tempo o despertador da consciência, para que nós comecemos a nos perguntar: o que é a vida? O que eu estou fazendo aqui? Por que o sofrimento? Por que o sofrimento? Como analisava Buda nas 4 verdades nobres, a primeira verdade nobre, o sofrimento, a realidade do sofrimento. Depois ele segue a segunda, a terceira e a quarta verdades nobres, quando ele faz o desafio de entender e compreender a razão do sofrimento, a cessação do sofrimento, os caminhos para a cessação do sofrimento. E Jesus faz essa proposta: tende ânimo, movimente-se na direção da transformação. Condicione-se a uma nova psicodinâmica, saindo dos condicionamentos antigos, envelhecidos, da má vontade, da preguiça, das crenças estabelecidas pelo pessimismo, pela desesperança, pela ausência de fé, a ausência de coragem, o medo. O medo é uma tragédia para a nossa vida. E o conhecimento nos liberta do medo, assim como nos liberta do ismo. Vença esse mundo da insensatez, do materialismo, do apego, da indiferença, da corrupção. Vença este mundo, libertando-se, felicitando-se. Eu venci o mundo, para ele se constituir o nosso arquétipo de herói, e para que possamos imitar e seguir ele que é o nosso guia e modelo. Por isso, nós vamos entender as aflições como sendo parte das nossas outras reencarnações, os erros, os equívocos desta encarnação. Equívocos praticados sob a orientação do ego ditador, sob a doutrinação do ego selvagem, do egoísmo avassalador, do orgulho atormentado, da vaidade perturbadora, libertando-nos das cangas destas paixões dissolventes, predominantes pelo ego infeliz, pelo ego desavisado, pelo ego enfermo, possamos agora, com a consciência desperta, seguirmos numa outra direção, esse outro movimento, o movimento de transformação moral. Tende ânimo, pede ele, portanto, a resiliência. Tende ânimo em nossas próprias possibilidades. Tende ânimo da esperança, tende o ânimo da vontade deliberada, livre, autodeterminada para este movimento de transformação moral. Porque o tempo que estamos vivendo é o tempo de decisões. É bem isto que estamos vivendo. São dias decisivos. A vida está nos perguntando: pelo que decides? Qual é a tua decisão? O certo ou o errado? Deus representando as conquistas do espírito de felicidade e a Mamon representando os interesses mesquinhos e rasteiros da personalidade humana, materialista, egóica,
Então Jesus dizia, não é possível servir a dois senhores ao mesmo tempo. Então nós temos que tomar decisão. Nós decidimos pelo apego às questões personalistas, materialistas, egóicas, ou optamos, decidimos pelo despojamento. Qual é a nossa decisão? Esses dias de crise que vivenciamos, vivendo ouro das nossas impurezas morais, individuais e coletivas, constitui ao mesmo tempo esses tempos de crise como um grande convite às reflexões para a tomada de decisões. Quando nós somos, não tenhamos revolta nenhuma, sem revolta nem desespero. Nesses dias de tanta tecnologia, inteligência artificial, mas tão pouco inteligência emocional. Jesus pede essa inteligência emocional. Tende ânimo. É a inteligência emocional que ele propõe. Tende ânimo. Ou seja, nesses dias que precisamos tanto de inteligência emocional, resiliência, nunca tivemos tanta necessidade de vivenciarmos o amor como na atualidade. E o amor propõe paciência, resignação, são movimentos reativos do ser rebelde diante da vida e dos acontecimentos. Enquanto que a resignação ativa, a resignação dinâmica, a resiliência proativa, a esperança dinâmica, tudo isso constitui inteligência emocional. E este movimento de escolha pelo certo, pelo bem, pela alegria de viver. Então, alegria de viver, entusiasmo, paciência, resignação. O espírito tomado de fraternidade, solidariedade e caridade. Nunca tivemos tanta necessidade de Jesus como hoje. Não Jesus crucificado, mas Jesus descrucificado. Não Jesus tomado de dogmatismo, de fanatismo, de proselitismo, mas pedindo-nos ainda hoje, tende ânimo, para que decidamos pelo amor. Nunca tivemos tanta necessidade. O amor no gesto de fraternidade, o amor que se manifesta como solidariedade. O amor que o indivíduo declara a si mesmo, vivencia a si mesmo e ao próximo. Nunca tivemos tanta necessidade do amor. Como afirmara Martin Luther King Jr., e tivemos a oportunidade de fazer essa citação no outro vídeo, é que repetimos. Martin Luther King Jr., que foi um dos protagonistas na década de 1960 nos Estados Unidos, o grande movimento que ele empreendeu pelos direitos civis e enfrentou a discriminação racial tão criminosa naquele tempo, como até hoje é em certa medida, Martin Luther King Jr., ele nos deixou a lição. Depois de uma longa jornada, pugnando pelos direitos civis, empreendendo uma jornada contrária ao apartheid, sempre adotando o princípio expulse a escuridão. Só a luz pode fazer isso. O ódio não pode expulsar o ódio. Só o amor pode fazer isso. Então, movimentemos-nos nos braços generosos do amor. E o amor que introjeta em nós, a ponto de podermos afirmar: eu não amo, porque aquilo que eu tenho eu posso deixar de ter. Eu sou a própria paz, eu sou o próprio amor, que transborda de mim na direção do outro, na forma de compreensão, tolerância, de perdão, de generosidade, de gentileza, de um sorriso franco e espontâneo, do amor. Por essa razão, trabalhemos em nós as transformações de que precisamos. E serenidade, paz de espírito. É possível enfrentarmos todas as situações, sejam quais forem as aflições, resiliência, serenidade, paz de espírito. Paz de espírito sempre, equilíbrio sempre, bom senso. Respeitemos as leis da terra e saibamos viver as leis morais da vida, as leis de Deus que estão na nossa, vivendo a fraternidade, a solidariedade, a caridade,
o amor, paz de espírito. Muito obrigado.